Boa noite a todos. Que seja uma noite especial para todos nós e que possamos sair daqui renovados mais uma vez. Nós vamos elevar nosso pensamento em prece nesse instante. Fechar nossos olhos, dar uma olhadinha para dentro de nós mesmos e tentar entrar em contato com a espiritualidade maior. Que a intuição possa nos ser concedida, principalmente o dilatamento do nosso entendimento. Que as lições de hoje possam tocar fundo o coração de cada um de nós. Ser um alento para a nossa jornada e ser um refrigério para o nosso sofrimento. Se hoje há dores a nos rodearem, elas haverão de passar. Deixarão as suas marcas, trarão os seus ensinamentos, mas passarão. Se hoje a opulência, o poder, a fortuna nos é concedida, saibamos também que isso passa. E o que ficará dessa existência é simplesmente o ensinamento que nós poderemos retirar delas. Mas que hoje, sempre, em qualquer circunstância da nossa vida, estejamos focados em Deus, estejamos focados em quem somos, qual o objetivo da nossa vida, e que façamos o nosso melhor sempre. Já despertos para a realidade do plano em que existimos, que possamos dar rumos sólidos para a nossa jornada. Que não busquemos atalhos que venham a nos fazer perder pelo caminho, mas que simplesmente façamos a nossa parte de despertar a criatura angelical que jaz dentro de cada um de nós. Que acordemos as nossas potências no bem, para que possamos ser, de verdade, cristãos e trabalhadores dessa hora, trabalhadores desse instante em que estamos vivenciando. Que no sentimento e no calor dessa prece, possamos adquirir toda a força e serenidade que necessitamos. Que ela nos alimente e revigore a nossa certeza da escolha do caminho do bem. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Natal. Essa data que se aproxima, tão especial para todos nós, tão especial para a nossa humanidade. E o tema Natal está
destacado no 41º livro de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, irmão X. Na 49ª crônica, constante nesse livro. Um livro, aliás, muito interessante para que cada um de nós possa travar contato com coisas simples, coisas do cotidiano, às vezes coisas históricas, passagens históricas, perdidas no tempo, mas que nos traz sempre um ensinamento. São 50 crônicas e todas elas com um fundo, com um ensinamento, com algo a ser nos passado. E nessa crônica sobre o Natal, destaca Humberto de Campos os vencedores do mundo, aqueles que, na antiguidade, dominaram, exerceram o seu poder, conquistaram, levaram o terror, levaram ao domínio temporário. E destaca Humberto de Campos que todos passaram, que sua passagem por esse planeta foi meteórica. Alguns anos, algumas décadas de poder, depois tudo vira pó e tudo passa. Aquela conquista tão grandiosa do passado, nos anais do tempo, ficaram esquecidos. Ninguém mais aponta, ninguém mais fala. Apenas os livros de história relatam. Mas, para a humanidade, o que restou realmente foram os passos equivocados a servir-nos de advertência para que não cometamos os mesmos erros. Tantos impérios, tantos domínios, tanto massacre, tanta dor, tantas lágrimas. Quantos séculos de sofrimento, quantos séculos de trevas, quantos séculos de dores, um violentando o outro, um se apoderando do que pertencia a outro. Tantos órfãos, tantos arrimos de família, açoitados, mortos, vilipendiados. Quanta dor e sofrimento essa terra gerou em tantos séculos de trevas da consciência. O despertamento se fizera necessário. Haveria de ter um contrapeso para que o equilíbrio fosse restabelecido. A partir do momento que a humanidade clamava por paz e por justiça, haveria de se marcar nesse plano os sinais da mudança, os sinais de que os tempos seriam outros. E como mestre, como o melhor de todos, o mestre dos mestres, este se fez pequenino, igual a todos nós. Iniciou sua marcha como todos nós iniciamos, para demonstrar que é possível vencer o mundo, é possível vencer as limitações da matéria, é possível exemplificar, é possível amar, é possível perdoar. Viera na condição mais rústica, desprovido de tudo, de todas as benesses que a civilização poderia lhe conceder.
mas tinha ao seu lado, sempre, aqueles voluntários da causa do bem. Seus pais, determinados voluntários por um mundo melhor, sacrificaram-se por essa ideia, por essa humanidade. E vieram ao Cristo, como nós todos sabemos, nas condições em que deu o seu nascimento. Vou narrar agora um pequeno trecho dessa crônica. Eu pulei o início, para não se tornar cansativo, justamente da vinda de Jesus. Hinos de guerra não se fizeram ouvir à tua chegada libertadora. Todavia, em sinal de reconhecimento, cânticos abençoados de louvor subiram ao céu. Dos corações singelos que te exaltavam, a estrela gloriosa a resplandecer nos constelados caminhos. Os outros, Senhor, conquistaram à custa de punhal e veneno, perseguição e força, usando exércitos e prisões, assassínio e tortura, traição e vingança, aviltamento e escravidão, títulos fantasiosos e araçás de ouro. Tu, entretanto, perdoando e amando, levantando e curando, modificaste a obra de todos os déspotas e legisladores que procediam do Egito e da Assíria, da Judéia e da Fenícia, da Grécia e de Roma, renovando o mundo inteiro. Não mobilizaste soldados, mas ensinaste a um punhado de homens valorosos a luminosa ciência do sacrifício e do amor. Não argumentaste com os reis e com os filósofos, no entanto, conversaste fraternalmente com algumas crianças e mulheres humildes, semeando a compreensão superior da vida no coração popular. E por fim, mestre, longe de escolheres um trono de púrpura, a fim de administrares o reino divino, de que te fizeste embaixador e ordenador, preferiste o sólido da cruz, de cujos braços duros e tristes ainda nos envias compassivo olhar, convidando-nos à caridade e à harmonia, ao entendimento e ao perdão. Conquistador das almas e governador do mundo, agora que os teus tutelados afiam as armas para novos duelos sangrentos, neste século de esplendores e trevas, de renovação e morticínio, de esperanças e desilusões, ajuda-nos a dobrar a cerviz orgulhosa diante do teu singelo berço de palha. Mestre da verdade e do bem, da humildade e do amor, permite que o astro sublime do teu Natal brilhe ainda na noite de nossas almas e estende-nos caridosas mãos para que nos livremos de velhas feridas, marchando ao teu encontro na verdadeira senda de redenção. Durante o ano, principalmente no nosso estudo sistematizado de terça-feira, e na maioria das palestras que eu proferi aos domingos, bati numa tecla que eu achava e acho muito importante na vida de todos nós, no despertamento. Despertamento para a realidade da vida, de quem nós somos, dos deveres que nos cabem, por que estamos aqui, e a repercussão de nossos atos, de nossas palavras e de nossos pensamentos. Quase em todas as palestras esse tema foi abordado. A responsabilidade nossa
a responsabilidade do nosso ser, a responsabilidade a que fomos chamados, pois essa é a hora do despertamento. E muitas vezes isso soa um pouco apavorante, porque nós estamos acostumados às facilidades. Durante séculos, convivemos com a facilidade da conquista, do céu farto e fácil de se conseguir, da ociosidade que nos espera no além-túmulo, do pouco trabalho que devemos realizar aqui para conquistar a vida superior. E esse engano ainda trazemos em nosso psiquismo. Por isso, a necessidade de se falar, de se tocar nesse assunto tantas e tantas vezes. Mas aproxima-se a chegada do Mestre, do Natal, dessa data especial. E é a data que nós paramos para refletir e para recomeçar. A gente sempre faz votos, o ano que vem vou fazer isso, o ano que vem vou fazer aquilo. Estamos sempre renovando. E muitas vezes, para que nós renovemos, é preciso de algo essencial. Precisamos de perdão. Precisamos do perdão alheio, precisamos do perdão do alto, mas principalmente do nosso auto-perdão. As pessoas que estão ao nosso lado não irão nos apontar as nossas falhas, os nossos equívocos. Mas a nossa consciência vai. E ela aponta e não nos dá trégua. E muitas vezes isso pode se tornar um problema para cada um de nós. Porque quando nós reconhecemos nossa culpa, assimilamos ela e nos autodestruímos num flagelo para compensar o equívoco, o erro feito. Muitas vezes a nossa culpa faz com que nós marchemos em sentido contrário, não do aprendizado, mas da punição. E a punição não faz parte das leis divinas. Quem inflige somos nós mesmos. E isso nos estaca, nos faz parar. Quando muito não alimenta a nossa autopiedade e ficamos carentes do perdão alheio, de que outros tenham pena de nós, que tenham pena por sermos frágeis, que nos consolem, que nos ponham de pé ou que nos levem nos braços. Então o fantasma da culpa é uma coisa que nós precisamos estar muito atentos para que não nos atormente. Porque nessa vida ainda iremos errar e muito. Ainda falaremos palavras que magoarão. Ainda haveremos de ver lágrimas plantadas no semblante alheio, oriundos de nossas ações. Para tanto, é necessário que nós estejamos sempre atentos ao que falamos, ao que fazemos. É o momento de olharmos para o outro e saber a repercussão das nossas palavras, dos nossos atos. Quando formos expressar alguma coisa, colocarmos-nos no lugar do semelhante, para sentir como este receberá esta ação, estas frases. Isso nos isentará de erros.
nos desvencilharmos um pouquinho do nosso egoísmo e da nossa vaidade e mirarmos um pouquinho no semelhante. Mas erramos, já erramos muito e vamos errar mais um tanto ainda. E existem pessoas que erraram muito mais. Nós vemos aqui que na história da humanidade, tanta dor, tanto sofrimento foi plantado. E há necessidade da retificação. Por isso, nesse mundo, tantos e tantos sofrem. Se nós simplesmente cerrarmos o nosso coração para o sofrimento alheio, dizendo que é a lei da justiça, da causa e efeito, do karma, que cada um está colhendo aquilo que plantou e que a justiça divina está sendo feita, estamos incorrendo num grande erro. Vejam que o Cristo veio, não, a renascer junto a nós, numa época em que a mudança estava prestes a acontecer. Mas olha quantas dores e sofrimentos, quantas conquistas, quanta escravidão houvera antes, durante e depois do seu nascimento. Imagine se o Mestre não se esmerasse na misericórdia infinita por cada um de nós, como seria o nosso destino? Então, para aqueles que estão hoje sendo visitados pela dor, pela consciência culposa, pelo sofrimento, pelas doenças, pelas perdas, pela solidão, pelas derrocadas, pelas falências, pelos abandonos. Lembrem, que todos lembrem que o Cristo veio para estes, que o Cristo veio para os que sofrem, para os enfermos do Espírito, para aqueles que erraram e vão consertar os seus equívocos. O Cristo veio para dar forças, para revigorar a fé, para ajudar no enfrentamento. O Cristo estará sempre presente nos leitos de dor, nas despedidas, nos velórios, nos orfanatos, ou na solidão do teu quarto. O Cristo estará sempre ao lado, mesmo que os pensamentos suicidas estejam povoando o nosso cérebro. Mesmo que a dor seja lancinante, mesmo que não exista um ombro amigo, alguém para nos ouvir, um abraço para nos apertar, uma palavra de consolação. Se olharmos para dentro de nós mesmos, para a nossa consciência, vamos sentir que Ele está ali, a nos apontar o caminho que devemos seguir, a concitar-nos ao perdão das nossas próprias faltas, a estimular-nos à fortaleza para enfrentar as dificuldades da vida. E o Cristo está ali a esperar que dê cada um o seu primeiro passo, para Ele dar o seu passo junto a nós. Nunca estivemos sozinhos. Nunca estivemos abandonados. E nessa época em que nos tornamos mais lamuriosos,
mais melancólicos, mais sensíveis àqueles a quem perdemos, aqueles que já partiram. Quando as lágrimas embargam-nos a voz, quando o coração aperta na saudade, que muitas vezes é afogada em lágrimas. Nesse instante, que olhemos para dentro de nós e vejamos que o Mestre ali está. E isso não é uma demagogia. Isso não é apenas uma palavra jogada a esmo. Isso não é um romantismo ou uma fé cega. É uma certeza. Porque aquele que estava antes do princípio ficará conosco até o final. Nunca nos abandonará. E mesmo que os nossos olhos físicos não enxerguem, mesmo que os nossos ouvidos não ouçam, nunca estaremos a sós. Há sempre ao nosso lado a figura amiga de nosso protetor, de nossos familiares, daqueles que zelam por cada um de nós, pelo êxito nosso nessa jornada. E mesmo que, se porventura houver alguém que não tenha um desses familiares à sua volta, reencarnados ou desencarnados, a certeza da presença do Cristo é total. E basta que cada um de nós desvie o seu olhar da dor e do sofrimento, da autopiedade e da culpa, e enderece a sua vontade, a sua fé, o seu olhar, a sua compreensão naquele que nos sustenta. E nunca estaremos sós. Que a mensagem do Natal, do renascimento do Cristo, seja mais uma vez revitalizada em nosso íntimo, para que nós saibamos que não estamos abandonados. E que essa vinda, há 2000 anos atrás, a esse plano, desse irmão maior, teve uma finalidade educativa. A mostrar-nos o caminho para todos os momentos da nossa vida. Mas, sobretudo, para demonstrar que não estamos nunca sós. Mesmo que a solidão esteja apertando o nosso peito, mesmo que a dor esteja assolando o nosso organismo físico, mesmo que a consciência esteja martirizando-nos pelos erros e equívocos cometidos, basta um olhar nosso em direção ao alto, e essa misericórdia nos será concedida. E isso não só agora, mas em todos os momentos na história nossa, nessa humanidade. Basta que foquemos no alto, naquilo que somos, naquilo que queremos nos tornar de angelical, de bom, de digno, de honesto. Sempre que os nossos olhos, nosso pensamento estiver focado
nos caminhos radiosos do bem. A companhia do alto não nos faltará. Mas em todos os momentos, nos erros ou nos acertos, nas dificuldades ou na bonança, o Mestre nunca nos abandonou e nunca irá nos abandonar. E essa certeza, ela é total. E como buscá-lo? Muito simples. Assim como foi o seu nascimento, assim deve ser a nossa busca pelo Mestre, na simplicidade do nosso coração, na singeleza do nosso sentimento, na pureza do nosso espírito. Não precisamos de nada mais, a não ser a plena veracidade do que sentimos. O que nos atrai ao Mestre? O amor. O que atrai o Mestre a nós? A sua natureza. A sua natureza jamais nos abandonará. Momentos difíceis, certamente teremos, e isso já falamos amplamente aqui na casa. Momentos bons passam, momentos maus também passam. Nós passamos, tudo passa. Mas as conquistas do Espírito são eternas. E é para isso que estamos aqui, para conquistar essa luz, que acenderá em nosso espírito e que jamais se apagará. Que a centelha do amor divino deste Natal incendeie nosso coração, ilumine o nosso espírito, desperta-nos à razão, mas principalmente desperta-nos aos sentimentos mais nobres, para que amor, paz, caridade e trabalho no bem seja o nosso lema. Que todos sejam nossos irmãos. E que o Cristo viva dentro de nós, não só no Natal, mas em todos os instantes da nossa vida. Que o busquemos e nele nós teremos tudo aquilo que precisamos para ter bom êxito na nossa jornada. Que Deus nos ilumine. A todos um excelente final de ano. Que possam refletir nessas semanas que antecedem a virada de 2020 para 2021. Que possam pensar um pouquinho em si próprios, na sua essência, em quem são e o que querem para a vida, nas suas limitações, no que devem corrigir, nas suas fraquezas, e já sabem onde se escorar. Lembro que o Cristo caminha ao nosso lado, mas os passos sempre serão dados por cada um de nós. A escolha é nossa, mas a companhia segura nunca nos faltará, nunca nos abandonará. Que esse seja um Natal de reflexão, de reconstrução íntima, de auto-perdão, que nós venhamos a extinguir as nossas culpas e iniciar a correção das nossas falhas e a construção de um ser espiritual mais forte, equilibrado e inteligente. E seres humanos cada vez mais humanos, verdadeiramente, e ativos no bem. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.